No dia em que apresenta a estratégia para o país e para o partido, Pedro Passos Coelho dá uma entrevista à SIC. Estávamos a falar precisamente do Orçamento do Estado para este ano uma das divergências ou uma das críticas, sobretudo, que António Costa lhe fez foi da postura que o PSD assumiu em Bruxelas quando a Comissão Europeia estava a analisar o Orçamento. De que lado é que o senhor esteve em Bruxelas sobre o Orçamento do Estado português? Eu não estive em Bruxelas porque... Esteve no Partido Popular Europeu, era isso que António Costa se referia. Não foi sequer conversada a situação referente a Portugal. As nossas reuniões em Bruxelas estiveram dominadas por dois problemas sérios com os quais a Europa se debate. O problema ligado à pressão das migrações e dos refugiados e o problema que estava em preparação do Conselho Europeu justamente aquele dia, que era a negociação com o Reino Unido em virtude do referendo que tinha sido convocado. Portanto, a situação portuguesa nem sequer foi a Comissão Europeia tinha razão. de discussão. A Comissão Europeia tinha razão nas reservas que levantou ao Orçamento do Estado português. A Comissão Europeia recebeu o esboço do orçamento. Já aqui falámos disso há bocadinho. O esboço era completamente irrealista e, portanto... Tinha razão. Tinha razão e tínhamos nós razão e tinha o Conselho de Finanças Públicas razão e tinha muita gente razão. Isto não era só um problema de Bruxelas. Eu não acho que se tenha de colocar aqui uma oposição entre Bruxelas e os governos. Mas houve aqui quase uma questão de patriotismo. O seu patriotismo foi quase colocado em causa. Saiu zangado do Orçamento do Estado, do plenário do Orçamento do Estado. Lamento que as questões sejam... Quando o acusaram indiretamente de falta de patriotismo. Não, eu não costumo acusar toques desses. Eu tive 4 anos no Parlamento a ouvir deputados a gritar comigo e a insultarem-me durante 4 anos. Às vezes é preciso ir ao quarto de banho, a gente não aguenta o tempo todo lá e foi rigorosamente o que aconteceu nessa ocasião. Mas lamento sinceramente que se recorra a esse tipo de argumentos. Não há, julgo eu, nenhuma oposição entre Bruxelas e Lisboa que não tenha que ver com o interesse que a Europa tem em que as coisas corram bem cá e com o nosso interesse em que as coisas corram bem em Bruxelas, porque nós fazemos parte da Europa. Portanto, se o orçamento não for realmente prudente, é melhor que seja corrigido. Não precisávamos de ir a Bruxelas para saber isso. Eu tinha cá perguntado, muito tempo antes, ao Primeiro-Ministro o que é que ele ia apresentar, se ele achava que aquilo era compatível com as regras. Não é só com as regras em Bruxelas, é com as regras cá também. E se o Governo apresentasse o que o Governo disse que apresentaria, eu já sabia que o resultado ia ser aquele. Não é preciso sequer ter sido Primeiro-Ministro para perceber isso. Não bate a bota com a perdigota e por isso é que, digamos, aquilo bateu na trave, mas bateu lá como teria batido cá no Conselho de Finanças Públicas e noutras instituições nacionais. Enquanto foi Primeiro-Ministro, pediu várias vezes consenso ao PS, ou apelou várias vezes ao Partido Socialista para que dialogasse com o Governo em matérias fundamentais. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Segurança Social. E reparei que na sua moção refere precisamente a questão da sustentabilidade da Segurança Social e volta a alertar o Partido Socialista para essa matéria. O que lhe pergunto é, está disponível, como líder do PSD, para chegar a um consenso, para debater essa matéria com o Partido Socialista e tentar chegar a um consenso? Eu estou disponível, como sempre estive, enquanto estive na oposição, depois no governo, agora na oposição outra vez, para resolver problemas do país. Sobretudo se forem problemas que nós consideremos importantes. O da Segurança Social é um deles. É preciso voltar a dar confiança às pessoas no sistema previdencial. Ele está com um déficit grande, infelizmente, o que quer dizer que as pessoas que estão a fazer descontos terão sempre alguma dúvida fundada sobre se no futuro irão receber, de facto, as pensões que julgam que lhes vão ser dadas. E há sempre o risco de, num futuro próximo, o Estado não ter condições de pagar as pensões que estão em pagamento. Portanto, se esse problema existe, por que é que não o resolvemos? Eu não deixarei de apresentar... Para esse consenso. Eu apresentarei no Parlamento propostas nesse sentido, depois saber se o Partido Socialista, o Governo, os partidos da maioria, estão interessados ou não em debater essas matérias, isso depois avaliaremos. Mas, portanto, nós... Não vai cobrar nenhum preço por Não há preço a cobrar, está a ver, há um problema, o país tem esse problema. Eu esperaria que o Governo tomasse iniciativa nessa matéria, porque há matérias, de resto, que devem mesmo estar na iniciativa dos governos.
E por isso é que faz sentido, às vezes, que os primeiros-ministros tentem obter consensos mais alargados, porque são matérias que têm de ser decididas pelos governos. Os parlamentos não podem governar na vez dos governos. Agora, em linhas fundamentais, em orientações mais relevantes, os partidos podem apresentar no Parlamento as suas propostas e as suas visões. E depois os governos decidem, naquilo que é matéria de governo decidir, os governos decidem como acham que é melhor. Notei também a ausência, na sua moção, da questão da revisão constitucional. Deixou cair essa matéria porque acha que não há condições para se discutir esse assunto agora, em Portugal? Mudou de ideias? Não, acho que é conhecida a posição que o PSD tem há muitos anos em matéria constitucional. Nós fomos, com o Partido Socialista, ao longo dos anos, procedendo a revisões da Constituição que foram melhorando o texto constitucional, tornando, digamos, a Constituição mais aberta a diferentes tipos de governo. Não é ainda a Constituição que nós gostaríamos que fosse, quer dizer, uma Constituição menos marcada por programas que estão mais identificados com certas forças políticas. Achamos que as pessoas deviam poder escolher em eleições os seus governos e, desde que eles cumprissem, digamos, uma Constituição democrática, deviam poder executar os seus programas em condições menos restritivas. Mas devo dizer que, conhecida a posição do Partido Socialista sobre estas matérias, e é uma posição contrária, e, portanto, sempre que nós suscitamos esta discussão, o Partido Socialista usa a nossa argumentação para poder dizer que nós o que queremos é tirar o pão aos portugueses, privatizar a segurança social, acabar com as escolas, acabar com os hospitais públicos, e faz uma demagogia imensa à volta disso. E depois ficamos todos a discutir aquilo que ninguém propôs. E, portanto, quando não há o mínimo de seriedade na maneira de discutir estes problemas, de facto não vale a pena estar a investir tempo. Nós não podemos mudar a Constituição sozinhos, e ainda bem, nenhum partido sozinho pode mudar a Constituição. Se não existe uma condição válida para fazer uma conversa, digamos, serena e civilizada sobre o que se deve melhorar ou não na Constituição, sem os políticos estarem sempre a agredir-se dessa maneira e a lançar suspeições que não têm razão de ser, então não vale a pena estar sequer a iniciar o processo. E, portanto, não é uma matéria que eu tenha colocado, digamos, na ordem de prioridades políticas. Vamos a uma matéria que continua na atualidade política, que tem a ver com a dívida. Percebeu-se ainda hoje que a dívida pública voltou a aumentar no início do ano. O que lhe pergunto é, a dívida portuguesa, tal como está, é pagável? Eu julgo que sim. Só não será pagável e, portanto, só não é sustentável se o Estado começar a ter políticas que ponham em causa a trajetória dessa dívida. 130% do PIB é uma dívida possível de pagar? Os 130%, digamos, é um valor bruto, quer dizer, não está descontado de dinheiro que está em depósitos e que, portanto, servirão para amortizar a dívida se for necessário. Ela, de facto, em termos líquidos, anda perto de 120%. É um rácio de dívida elevado, não se esconde, e por isso é que devemos ter muito cuidado com as políticas orçamentais e ser prudentes nas políticas orçamentais. Devemos, com este nível de vida que concebemos para o país e com o nível de dívida que ele tem, devemos estar muito interessados em dizer sempre aos nossos credores que estamos a fazer o que é necessário para que ela não aumente, digamos assim, para que ela vá reduzindo. E ela reduz se a gente reduzir as nossas despesas e o orçamento estiver sempre em ordem, digamos assim. Por isso é que não devemos correr riscos. Agora, houve países, a Grécia, infelizmente, é o exemplo contrário. Mas a Bélgica, por exemplo, teve uma dívida deste género durante algum tempo e conseguiu reduzi-la. Não se consegue de um ano para o outro, exige políticas persistentes, mas conseguiu reduzi-la consideravelmente. Depois ela voltou a aumentar agora, nos últimos anos, com a crise financeira. Mas desde que os políticos, e este é o ponto que é importante, desde que os políticos estejam comprometidos com o resultado e haja confiança em como esse compromisso é sério, quer dizer que nós não andamos aqui a ver se enganamos os outros e que se os apanhamos distraídos,
pomos lá mais umas medidazinhas que não são para levar a sério, aquilo é só para fingir que estamos a fazer uma coisa que não estamos. Se cria uma desconfiança sobre esse tipo de procedimento, então 100% de dívida pode ser muito. Nem é preciso ter 120. 100 já pode ser muito. Há países no mundo que têm rácios de dívida consideravelmente menores, às vezes 60%, 50%, e têm de pedir ajuda externa. Porquê? Porque pode haver a dúvida sobre se eles têm condições para pagar aquela dívida e se estão a tomar as medidas que são necessárias para o poder Mas se fazer. esta questão da reestruturação da dívida se colocar a nível europeu, se um país como a Itália levantar esta discussão, que posição é que Portugal deve tomar e qual será a sua posição sobre esta matéria? Eu não acredito que a Itália levante esse problema. Deixe-me dizer já. A Itália tem um rácio de dívida superior ao nosso, não tem normalmente um grande problema com a colocação dessa dívida, porque tem muita poupança interna e, portanto, essa dívida é colocada dentro de casa. Problema, enfim, diferente temos nós, que temos de colocar a dívida fora e, portanto, a Itália não estará pressionada por causa disso, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, porque um país que, no contexto da zona euro, portanto, partilhando uma moeda, onde esse tipo de soluções, portanto, não são admissíveis, digamos assim, porque criam uma desconfiança sobre todos os países que partilham a mesma moeda, isso tornaria, digamos, a vida desse país, no contexto da zona euro, muito difícil, como se está a ver com a Grécia. Eles já vão no 3º programa, toda a gente empresta dinheiro, eles não saem daquela crise em que vivem, portanto, também não é vida para eles. Os parceiros põem lá muito dinheiro, eles não o conseguem pagar, também não conseguem viver decentemente com este sistema, portanto, não é bom para ninguém. O que se deseja é que, portanto, as pessoas se comprometam mesmo em ter uma dívida sustentável. A nossa, dito pelos nossos credores, é sustentável e, para ser sustentável, exige alguns sacrifícios. As pessoas, portanto, que suscitam o problema da reestruturação da dívida devem informar os portugueses com clareza de qual é a alternativa que estão a propor-lhes. Um país que decida reestruturar a sua dívida pode fazê-lo de várias maneiras. Isto são questões um bocadinho técnicas, mas talvez num minuto se possa explicar. Sim. Uma forma é negociar, como nós fizemos, prazos mais alargados para pagar a dívida e, digamos, taxas de juro mais favoráveis. E o mais favorável que há é pagarmos a taxa de juro que a pessoa que nos emprestou o dinheiro está a pagar quando foi levantar o dinheiro ao banco, digamos assim, para nos poder emprestar. E se for assim, o senhor subscreve? Não, isso está feito. Mas pode voltar a ser feito? Não, isso já está feito. Justamente, não se pode fazer 2 vezes a mesma coisa. Isso já está feito. Só não está feito em relação ao Fundo Monetário Internacional. Porquê? Porque o Fundo Monetário Internacional não aceita esse tipo de abordagem e não aceita com Portugal e não aceita com ninguém. É estatutário. O Fundo Monetário Internacional está um pouco mais liberal em relação não a essa está, matéria. Não, é dos seus estatutos. Já se não faz ouviu declarações da diretora-geral do FMI a falar na necessidade, no caso da Grécia, por exemplo, de olhar para a dívida grega. Não, isso é verdade, mas não é o FMI. São os outros. Os outros é que podem perdoar a dívida. O FMI não perdoa. O que a senhora Lagarde disse foi uma coisa diferente. Foi, nós só entramos no pacote de ajuda à Grécia emprestando mais se uma parte da dívida que a Grécia tem for reestruturada. Mas for reestruturada com os países europeus. Porque o Fundo Monetário Internacional, nas suas regras, está proibido de o fazer. Portanto, não o pode fazer. Portanto, como é que podemos fazer com o FMI? Trocando dívida. A dívida que nós temos ao FMI tem juros mais elevados do que aqueles que nós hoje estamos a pagar se formos pedir dinheiro aos financiadores externos. E, portanto, era isso que devíamos fazer. Pagar antecipadamente, ir ao mercado levantar dinheiro que é mais barato para pagar ao FMI dinheiro que é mais caro. Isto são, de certa maneira, formas de ir tecnicamente reestruturando a dívida. Quando isso acaba, quando nós alargamos os prazos de pagamento, já temos as taxas de juro mais baixas que podemos ter, quando já substituímos a dívida mais antiga e mais cara por dívida mais recente e mais barata, e é mais barata que o mercado nos dá, está feito. O que é que sobra?
sobra dizer assim, olha, não tenho dinheiro para lhe pagar. E, portanto, não lhe vou pagar. E quando um credor é confrontado com uma questão destas, evidentemente que tenta salvar o mais possível os créditos que tem. Portanto, se alguém diz assim, olha, eu devo-lhe 100, mas não há volta a dar-lhe, olha, eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Aquilo que o credor diz é, então o que é que tem para pagar? Diga lá. Tem 30, tem 40, tem 50, então dê lá isso para a gente resolver o problema e não se fala mais nisso. Mas depois assim não se lhe pode pedir outra vez emprestado. Porque quem acabou de perdoar não volta a dar. É assim. Portanto, as pessoas que propõem reestruturações de dívida nestes termos têm de estar preparadas depois para viver com o que têm. Ora, viver com o que têm é viver sem déficit. Nós ainda não conseguimos chegar lá, porque é uma gritaria todos os anos. Quando chegamos ao ponto de dizer ou temos de gastar menos ou temos de cobrar mais impostos e as pessoas não gostam e os partidos queixam-se, a começar nos partidos que hoje apoiam o governo, PS incluído. Portanto, ainda não chegámos aí de viver com o que temos. Como é que já estamos a propor uma saída melhor, que é dizer que não pagamos, mas depois vivemos com o que temos? Não temos petróleo, não temos outras riquezas, como tem, por exemplo, a Argentina, para se poder bastar. Portanto, como é que fazemos? Muito bem, vamos entrar então num outro tema que infelizmente tem marcado a atualidade do país, não só nos últimos meses, mas nos últimos anos, tem a ver com o setor financeiro. O que lhe pergunto é, admite que de alguma forma o governo que o senhor presidiu falhou no processo Banif? Empurrou de alguma forma com a barriga um problema que acabou por rebentar nos bolsos dos contribuintes? Eu resolvi muitos problemas com bancos. Não resolvi tudo, mas resolvi muitos. O Banif não se conseguiu resolver. Mas o que é que falhou para não se conseguir resolver? Bem, é muito simples, isso eu posso dizer. Depois, o que aconteceu com o Banif, no fim, eu já não posso dizer porque já não se passou comigo. E sobre isso há uma comissão de inquérito que vai decorrer. Mas a mim parece-me grave e muito preocupante que, estando nós a propor que se faça uma auditoria externa e independente, que comece no dia em que eu cheguei ao governo e que termine quando acabou este processo do Banif, e ninguém a queira fazer. Mas então vamos começar do início. Olha, Porquê é que não tentou vender o Banif mais cedo? O Governo não quer fazer essa auditoria independente e o Parlamento, a maioria que está no Parlamento, não quer fazer uma auditoria independente. E a mim, isto causa-me estranheza, porque se eles dizem que eu é que tenho responsabilidade por aquilo, eu peço uma auditoria independente e eles não a dão, dá a impressão que quem tem aqui alguma coisa a esconder não sou eu, deve ser quem não quer que a auditoria se faça. O senhor não tem nada a esconder? Não, nada. Porquê é que não tentou vender o Banif mais cedo? Mas nós tentámos. Simplesmente, nenhum comprador apareceu para o Banif. Não é isso que diz o Jorge Tomé, o presidente do Banif? Não. Tenho ele certeza diz que falou com a Ministra das Finanças sobre potenciais interessados no Banif. Disse isso numa entrevista à SIC. Certo, mas isso estará descontextualizado. Nós tivemos muitas sondagens em mercado para saber se havia eventuais interessados. E havia eventuais interessados se a reestruturação do Banif seguisse outros termos, se o Estado aceitasse perder dinheiro que lá pôs e por aí fora. Portanto, é preciso atender às condições todas. Para comprar o Banif como ele estava, não apareceu ninguém. Porque se tivesse aparecido, ele tinha sido vendido. Então qual era a sua estratégia? A estratégia que estava em curso, é conhecida, passou a partir do verão de 2015 por tentar fechar um entendimento com a Comissão Europeia que nos permitisse tirar do Banif alguns ativos que tornavam o Banif pouco atrativo, de tal maneira que se pudesse completar depois o processo de reestruturação do banco, para depois sim vender, que já tinha envolvido uma reavaliação da sua rede de balcões, o alívio com despedimento de custos salariais e, portanto, de funcionários, com a venda de ativos que não eram, digamos, que não estavam no centro das atenções do banco e por aí fora. E, de resto, o banco até, durante o primeiro semestre de 2015, teve até um resultado positivo. Simplesmente o seu desequilíbrio era grande, de partida, o banco não conseguia devolver ao Estado uma parte do dinheiro que o Estado lá tinha posto, conforme estava previsto, e essa dificuldade tinha que ver justamente com a sua falta de capitais. Para isso, o banco
de ser vendido e era preciso haver quem o comprasse. E nos termos em que ele estava, não havia comprador para ele. E no meio deste processo todo, do Banif, que é o mais recente, mas também do Novo Banco, o que lhe pergunto é, o Governador do Banco de Portugal está debaixo de duras críticas, sobretudo por parte do Governo, admite falhas por parte da atuação do Governador do Banco de Portugal, quando olha para trás? Eu tenho muita dificuldade em discutir os casos em apreço dessa maneira, sabe? Porque o Governador do Banco de Portugal foi um homem muito corajoso durante todo o tempo em que exerceu o lugar de Governador. E eu gosto de gente corajosa. Não gosto de gente que faz de conta que não tem problemas, que varre os problemas para baixo do tapete, que não se quer incomodar e que vai arrastando as coisas. Este governador, não sei se fez tudo bem, se calhar não fez tudo bem, não é essa a questão agora que interessa, eu também não fiz tudo bem, ninguém está a pôr a questão nesses termos. O governador foi um homem corajoso, que fez, em momentos importantes da nossa vida financeira, digamos assim, intervenções que poupou muito dinheiro aos contribuintes, que colocou os bancos em causa a tomar medidas de prevenção. Podia ter sido pior, é porque quando diz poupou muito dinheiro aos contribuintes... Isso não tenho dúvidas. Os contribuintes têm alguma dificuldade em entender a coisa dessa forma, não é? Mas olha que... Pagaram um novo banco, não pagaram, pagar, não. Peço desculpa, mas não. Podem ter que vir a pagar. As contas vamos ver no fim. Não. Vão pagar o Banif. Eu gosto muito de ver as coisas como elas são. Eu não adivinho o futuro. Agora, sei uma coisa. Quem é responsável pelo resultado da venda do novo banco é o Fundo de Resolução. E o Fundo de Resolução, se tiver algum prejuízo na venda do novo banco, esse prejuízo é suportado pelos bancos portugueses. Não é pelos contribuintes, é pelos bancos portugueses. Eu espero que não haja prejuízo, ou a existir que ele seja pequeno. Porquê? Porque se os bancos tiverem de suportar um grande prejuízo, isso não é bom para o sistema financeiro português. E, portanto, eu não estou aqui a esfregar as mãos de contente, achando que, tendo protegido os contribuintes, no entanto, podemos dar cabo do sistema financeiro. Não é isso que eu espero que aconteça. Espero que o novo banco possa ser vendido. Mas, atenção, não se vende um banco como o novo banco a ameaçar com a nacionalização. Mas não coloca esse cenário como possível, se de facto não aparecer um comprador para o novo banco? Um bom negócio, como não apareceu em setembro do ano passado? Eu acho bem que se trate... Não é preferível... Eu acho bem que se trate de vender o banco. Acho que o banco é vendável. Não vejo que haja nenhum problema nisso, exceto se o Estado entender que quer ficar com ele. E se o Estado quiser nacionalizá-lo, é evidente que ninguém vai comprar. Não sei, isso compete ao Governo. O Governo é que tem de dizer. Mas os partidos que apoiam o Governo já vieram dizer que o banco devia ser nacionalizado. Ora, se for nacionalizado, aí sim, aí o dinheiro da capitalização do banco será descontado aos contribuintes. Porque o Estado terá de o pagar. O sistema financeiro será poupado de qualquer problema que possa existir, mas os contribuintes vão pagá-lo. Pergunto, o Estado precisa de mais algum banco? Não tem a Caixa Geral de Depósitos, que é o maior banco português? Precisa de outro? Há alguma razão estratégica para que os contribuintes estejam a suportar a compra de mais um banco que pode custar quase 5 mil milhões de euros? É isso que eu não entendo. Portanto, se o Governo diz que quer vender o banco, então que diga que a conversa que é feita pelos outros partidos de que se calhar era melhor nacionalizá-lo é uma conversa que não vai ter consequência, porque senão qualquer comprador fica na retranca. Já sabe que pode ter um negócio que é dificultado pelo próprio Estado. Ora, isso não faz sentido. Ou queremos vender ou não queremos vender. Eu acho que se deve vender, porque não vejo nenhuma razão para estar a imputar essa fatura aos contribuintes. Muito bem, o nosso tempo voa, temos poucos minutos. Queria perguntar-lhe 2 ou 3 coisas muito rapidamente. Mas era importante na questão do Banif que se explicasse porque é que o prejuízo foi aquele. Porque é que o Banif andou semanas nas primeiras páginas dos jornais, porque é que houve uma televisão que chegou a anunciar de um dia para o outro que ele ia declarar a falência. Quando diz isso, parece que tem uma tese por trás disso. Não é uma tese, eu estou a constatar. Não, estou a constatar. Mas tem alguma ideia do que é que se possa ter passado? Não sei, mas sei que tudo isto, por exemplo, fragilizou muito a posição do banco.
O banco, em poucos dias, perdeu uma parte significativa dos seus depósitos, porque houve notícias E acha que correram. alguém beneficiou com isso? Não sei, mas tem de se investigar. Tem de se investigar. Porque tratar destes problemas assim e depois dizer, olha, paciência, custou 4 mil milhões ou 5 mil milhões, não sei quanto é que foi, não é uma coisa que se faça de ânimo leve. Portanto, é preciso saber e apurar muito bem o que é que se passou. E insisto, se o Governo não tem nada a esconder quanto à forma como lidou com o processo, Que deixe fazer a que deixe fazer a auditoria externa. Muito rapidamente, o CDS prepara-se para ter uma nova liderança. No PSD, o senhor recandidata-se a presidente do partido. O que lhe pergunto é, depois destes 4 anos, daqui para a frente, cada partido tem que pedalar a sua própria bicicleta? Cada partido precisa de crescer no seu próprio espaço. Acho que isso é muito saudável. Nós temos ouvir Assunção Cristas admitir um eventual apoio a um governo do PS. Não sei se ela admitiu tal coisa ou não, mas, para o caso, repare, o CDS é um partido que não se confunde com o PSD. Nós temos uma relação muito boa, eu direi até uma relação preferencial com o CDS. Fomos a primeira coligação, até ver, que conseguiu durar uma legislatura. Tivemos os nossos problemas, mas resolvemos. Conseguimos sempre encontrar uma maneira de pôr, digamos, o interesse do país acima de tudo e lá demos conta do recado. Portanto, uma vez que não estamos no governo e que somos partidos diferentes, é natural que cada um faça o seu caminho. Eu acho que o CDS precisa de crescer, acho que o PSD precisa de crescer, a doutora Assunção Cristas acha a mesma coisa e, portanto, não creio que haja aqui nenhum problema. Eu espero que ela seja bem-sucedida. Creio que o país precisa de ter um partido como o CDS. É um partido diferente do PSD. Acho que faz falta, digamos assim, um partido que ocupe este espaço. Que espaço? Que o Centro-direita ou o espaço-direita? É basicamente, eu não quero estar a pôr rótulos, prefiro dizer que é um partido de inspiração, digamos, mais cristã, mais centrista. Foi assim que se foi colocando ele próprio, através dos seus dirigentes, aos olhos dos portugueses. E isso é importante porque oferece, do lado da democracia cristã, do lado de uma visão mais centrista, digamos, às vezes um pouco mais conservadora, mas isso já depende dos dirigentes que possam ter mais destaque no CDS, mas qualquer que seja essa pequena variação que exista dentro do partido, e os partidos não são iguais a vida inteira da sua existência, é um partido que faz falta, é um partido que faz falta às alternativas em Portugal. O PSD em 2011 não conseguiu ter uma maioria absoluta, nesta última eleição também não, e sabemos que se em conjunto tivermos força suficiente, teremos mais possibilidades de nos entendermos. Mas para isso é preciso que cada um cresça. E, portanto, eu espero que o PSD possa crescer e que o CDS cresça também. Ficou a respeitar mais Paulo Portas depois destes 4 anos de convivência? Eu nunca tive nenhuma falta de respeito pelo Dr. Paulo Portas, pelo contrário. Se ficou a respeitar mais? Eu tenho uma boa relação com o Dr. Paulo Portas. Creio que ele foi um bom vice-primeiro-ministro. Teve um papel muito importante na condução de um dossiê onde evoluímos muito e que tem muito a marca dele também, que é o da diplomacia económica. Não quer dizer que o PSD também não apostasse muito nessa área, mas ele dedicou-se a ela intensamente, fez uma boa coordenação dentro do governo dessa área de promoção, digamos, da internacionalização das empresas portuguesas e da economia portuguesa e da atração de investimento direto externo. É uma área fundamental para o país nos próximos anos. E, portanto, tenho uma boa relação com ele e quaisquer que tenham sido os desentendimentos políticos, que nunca foram pessoais, que existiram no passado, eles corresponderam a dificuldades que os partidos sentiram e nós conseguimos ter a maturidade de os ultrapassar e eu acho que isso é o importante. Uma última pergunta, muito rapidamente, para uma resposta breve. O tema está na ordem do dia. A eutanásia deve ou não deve ser referendada, tendo em conta, sobretudo, que nenhum partido se apresentou a eleições com este tema? Repare, são temas realmente muito difíceis. Eu acompanho a sua observação. Acho que os partidos não tinham nos seus programas nada definido nessa matéria.
Não quer dizer que não possam reunir para discutir o assunto e tomar uma decisão, mas são assuntos, digamos, que mexem muito diretamente com as convicções de cada pessoa. Não são questões que sejam facilmente enquadráveis por correntes programáticas, por ser mais progressista ou mais conservador ou qualquer outra coisa. E, portanto, são questões que têm de ser muito bem discutidas e sobre as quais não se deve legislar de ânimo leve. Esse é o meu ponto. E, portanto, deve ser referendado. Não sei se é uma questão que se possa referendar, estou a fazer a minha reflexão também, mas é seguramente uma questão sobre a qual não se deve legislar de qualquer maneira. De forma precipitada. Tem de haver uma ampla discussão, enfim, um referendo propicia muitas vezes isso. Dará liberdade Os referendos às vezes também têm inconvenientes, é que isso aconteceu algumas vezes noutros países, quando são realizados, há outros fatores que influenciam o resultado da decisão e que muitas vezes não têm ligação direta com a questão que é colocada. Tem que ver com a popularidade dos governos que suscitam esses referendos e por aí fora. Portanto, quando estamos a discutir se uma determinada matéria deve ser referendada ou não, devemos ter também em atenção este tipo de matéria e o facto de muitas vezes serem matérias que podem envolver direitos fundamentais e como sabe, há constitucionalistas que acham que direitos fundamentais não são referendáveis. Portanto, não é uma questão fechada, não é uma questão simples, mas não se deve legislar de qualquer maneira, sem uma ampla discussão. Eu recomendaria mesmo muito, muito cuidado a lidar com esta matéria. Dará liberdade de voto dentro do partido? Muito provavelmente não foi uma decisão que tivéssemos tomado, mas essa, sim, é seguramente uma das matérias em que se enquadra o princípio, digamos, da liberdade de consciência das pessoas, o que não significa que nós não possamos convictamente defender as nossas ideias e que, portanto, dentro do PSD não venha a haver, se a questão seguir em frente, uma discussão ampla em que cada um diga o que é que defende. Mas será seguramente uma questão que não tem, acho eu, para pessoas conscientes, uma resposta na ponta da língua, inequívoca, sobre a qual ninguém tem dúvidas. Não acredito. São questões demasiado sensíveis, sobre as quais ninguém tem grandes certezas e não é insensato ter muitas dúvidas. Muito bem. Dr. Pedro Passos Coelho, muito obrigado por esta entrevista. Foi a entrevista ao Presidente do PSD e candidato novamente à liderança do partido. As eleições diretas no PSD são já no próximo sábado.